Irmãos, tinha um jardim, né? Um jardim muito grande. Tinha muitas flores, árvores, gramas. Mas é impecável, porque cada detalhe, cada cuidado era realmente extraordinário. Só que tem um problema. Ninguém viu o jardineiro. É um temporal que realmente caiu muitas folhas, machucou flores, tudo uma bagunça total no jardim. E passou algum tempo, você chega lá, tudo ficou arrumado. E você vê um dia cheio de frutos nas árvores. Aí você vai outro dia, alguém fez uma colheita. Só que ninguém viu o jardineiro. Mas esse jardim é lindo, maravilhoso. Não tem como você criticar. Mas isso não é só um período, não. É anos e anos. Será que tem jardineiro? Ou, por acaso, ventania soprando lá, terremoto, sei lá, e que se ajuntou, se realmente renovando cada situação? Não, acho que tem jardineiro para ter essa limpeza toda, impecável. Não é assim? Tem jardineiro ou não? Como vocês acham? Pensa esse jardim como o mundo. Ninguém toca nessa natureza. Parece que não há jardineiro. Mas vem primavera, verão, outono, inverno. Aí vem de novo primavera. Aí vem outra vez verão, outono e inverno. Parece que todas as coisas realmente mortas. Mas nasce de novo na primavera. Frutifica muito. Floresce muito no verão. Verão quente, não é assim? O último verão que a gente experimentou, meio prolongado, não é assim, no São Paulo. Mas, acho que já passou o verão, né? Uma chuva dessa. E a gente já sabe, amanhã vai ser um pouco frio, não acha? Ou vai ser quente? Pelo menos isso a gente aprendeu. Amanhã vai ficar frio. Geralmente uma mãe vai falar amanhã para o seu filho, leva agasalho. Não é assim? Onde que aprendeu? Aprendeu com jardineiro. Na nossa vida existe um jardineiro. Esse universo tem jardineiro. Ou você foi, eu não recebi nada de McDonald's não, tá? Eu não recebi nada, tá? Eu deixando bem claro. Mas de vez em quando eu vou lá comer um lanche, aí eles pedem, o que você quer? Batata frita? Aí já eu olho, minha esposa já ela me olha assim, então eu falo, tá bom, me dá salada. Tá? Aí, agora em vez de batata, você pode pegar salada, não é assim? Aí você joga lá, eu gosto de molho de César, né? Lá, coloca lá. Depois faz o quê? Coloca aí, tem que chacoalhar, para misturar. Aí você abre, aí você come, não é assim? Será que nosso universo, nossa terra aconteceu assim? Coloca todas as coisas, chacoalhar. E a ameba e o unicelular se misturando para lá. Aí saiu o macaco, baleia, aí saiu o homem assim. Acho que para acreditar nisso você tem que ter muita fé. Como eu tenho pouca fé, eu sei que tem jardineiro. Se não pelo menos, se nós acreditamos que nossos ancestrais é macaco mesmo, pessoal, somos realmente mal criados mesmo. Amanhã todos nós iremos para o geológico, mundo inteiro, vamos soltar macacos. E todo mundo tem que adotar um macaco como seu antepassado. Tem que tratar bem. Não é, pessoal? Se a gente é ser humano. Também não é bem assim, né? Então, como eu não tenho muita fé, eu tenho realmente pouca fé. Por isso eu acredito que há alguém que é invisível, mas sempre faz essa limpeza do universo e faz todas as coisas
se movimenta de acordo com suas funções. Tem jardineiro ou não? Esse texto que eu gostaria de compartilhar, que eu já li, né? Salmos 90, que eu li para vocês. Realmente aqui fala, né? Primeiro versículos, eu vou ler outra vez, 1 a 3. Senhor, tu tens sido nosso refúgio. O que está falando esse salmista? Esse refúgio, e nada mais, quando você enfrenta dificuldade, quando você recebe um ataque, você quer se esconder. Qual seria o melhor esconderijo para um ser humano? Esse Moisés, ele era um príncipe do Egito, e depois ele se tornou líder de uma grande nação, né? Naquela época, mais 2 milhões de povo no deserto. Mas ele aprendeu, neste mundo não tem nenhum esconderijo. Mas ele achou um refúgio, que ele fala que é o Senhor, Deus é meu refúgio. Irmãos, aquela pessoa cristã, aquela pessoa que tem fé, eu não entendo, não. Se você pensa um pouco. É mais que certeza, mais que razão. Qual é realmente o nosso esconderijo nesse mundo? Onde você pode se esconder? Irmãos, não tem. Primeira palavra que você sai sem querer, oh meu Deus! De repente sai da sua boca, Deus me ajude! De repente, não importa você frequentar a igreja, ou faz missa, ou culto, mas alguma coisa que sai assim, de repente, fundo da sua alma. Que ser humano busca alguém muito mais forte do que o homem. Esse, na verdade, não é homem. É Deus. E ele entendeu assim. Moisés, versículo 2, fala, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, e de eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos, realmente, o homem gosta de eternidade, não é assim? Olha aqui, ó. Olha minha mão. O que eu tenho aqui? Anel de ouro. Ouro rosa. Olha aqui, ó, cor bonita, né? Irmãos, eu gosto desse anel, porque esse anel é de casamento. Porque lá dentro está escrito o nome da minha esposa. Para eu não fazer besteira aqui. Mas tudo bem. Mas não é isso que eu queria falar. Esse anel, eu penso assim, ó. Quem que vai durar mais aqui na terra? Anel ou eu, minha vida? Está difícil, pessoal. Eu pergunto coisa que você pode acertar. Quem vai durar mais? Anel ou minha vida? Claro, é fácil anel. Daqui a pouco eu vou, né, envelhecer, se morre, sepulta, e vai virar pó da terra, não é assim? Mas anel fica, não é assim? Sepulta esse anel na terra. Depois você tira, vira o quê? Aí eu olho o anel, eu tenho ciúme de anel. Pois essa coisa dura mais do que eu. Eu quero que quando eu morro, anel também desapareça. Mas não vai desaparecer. Mas por que o homem faz isso então? Olha aqui, não é só anel não, olha aqui, ó. Eu estou usando o quê? Quem que vai durar mais? O que vai durar mais? Eu ou óculos? Quem que vai durar mais? Minha roupa e minha carne. Tá difícil? Traça vai comer um pouco, tá? Mas quem que vai durar mais? Roupa. Homem tem um sentimento de eternidade. Pois os homens gostam de seus filhos. Porque é alguma coisa que dando continuidade da sua vida. Filhos dos filhos, netos dos netos, alguma coisa aqui, continuando a sua vida. O homem gosta de eternidade. Já imaginou um homem apaixonado de uma menina, mulher, falar assim, né? Eu te amo para sempre. Isso é verdade ou mentira? Claro que é mentira, vai morrer daqui a pouco. Não é assim? Não, eu amarei sempre. Eu te amarei eternamente. Pessoal, isso é verdade ou não? Mas a gente acredita, não é nesse sentido, não é assim? Senão não dá para fazer nada.
Certo? Ninguém está respondendo, porque sabe que não vai durar muito. Mas tudo... Aí que dá a resposta, versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó e diz de tornai filho dos homens. Um dia a gente vai ficar pó da terra. Mesmo que você crema seu corpo depois da morte, ou sepultando num cemitério, um dia, mais tarde, mais cedo, a gente vai virar pó da terra. Já imaginou? Nossa, substância, todos os componentes químicos que o homem formado sua carne é exatamente igual da composição química da terra solo? Sabia disso? Igualzinho. Olha a terra. Olha a nossa terra. Eu não gosto da terra, né? Acho que alguém deu o nome errado. Não é terra. Deve dar água. Porque tem mais água do que a terra. Mas a gente chama terra, certo? Então esse globo, 70%, 80% é a água. E o resto é terra. E nosso corpo é assim. 70%, 80% é nosso é o quê? Líquido. O que a gente tem? Ferro, magnésio, manganês, todas essas coisas que a gente tem, cálcio, tudo isso, é igual à composição da terra. E o homem vem de terra e volta para pó da terra. Mais do que houve. Isso que está escrito na Bíblia. Irmãos, quer viver? Aqui nós estamos reunidos. Cada um tem sua idade. Alguém vive aqui sentado, tem jovens aqui que tem, acho que, teenager, 12, 13, 14, não é assim essa idade? Tem pessoa que viveu 30, 40, 50, 60, 70, não é assim? Alguém já pode viver 1000 anos? Eu estava lendo um artigo que agora, quem está vivendo, eu, né, pessoal, eu, você, tá, Rubem? A gente que não tem muita doença, vivendo assim, a gente vai viver até 100 anos de idade. Você gosta? 100 anos de idade. Tá? Até 100 anos a gente vive, um século. Mas esses jovens, de adolescentes, mínima idade que eles vão viver é 120 anos. Muita vida, né? Quem nasceu agora, criança que nasceu agora, mínimo que vai viver 140 a 150 anos. Porque a medicina é tão desenvolvida. Tá? Se não tiver alguma coisa tragédia, mas a vida é assim. Mas mesmo assim, eu vou perguntar, você já viu alguém que viveu já 500 anos? 1000 anos? Na Bíblia tem Gênesis do início. Mas, aqui fala, versículo 4. Vamos ler todo mundo junto? Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Para Deus, 1000 anos é piscar de olho. Imagina se 1000 anos é pisca de olho para Deus, 1100 anos é o quê? Deus ia pisca, já passou. Deus ia pisca, já passou. A nossa vida é assim. Mas acho que jovens não entendem. Eu acho que relógio das pessoas são diferentes. Quando eu era jovem, pessoal, como o tempo não passava. Como o tempo estava atrasado. E ainda tem tempo. Agora, pessoa que tem minha idade aqui, ou mais do que eu, já sabe, né? Como o tempo voa. O que o salmista fala. Tempo voa. Quando você fala que tempo voa, isso quer dizer que o quê? Você tem maturidade da vida. Agora você sabe. Tempo não é tão curto, mas você sabe que não é tão duradoura. Irmãos, continuando a palavra de Deus que eu ia compartilhar mais, versículo 8, 9, aqui salmista fala que muitas vezes nossa vida tem um problema. Vamos ler só, vocês vão me ajudar? Ler versículo 8, 9 junto. Vamos lá? Todo mundo junto. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, e nos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. O que está falando aqui é o seguinte. Nossa vida, a maior parte da nossa vida, realmente não agrada a Deus. É fácil você pensar,
eu perdi minha mãe, né, que ela faleceu 3 anos atrás. Assim que ela faleceu, eu estava querendo lembrar momentos assim saudáveis, assim momentos de alegria com minha mãe. Para relembrar, eu fiz isso com a minha mãe. Ela gostou disso, ela gostou daquela parte. Eu fiz bem, eu estava pensando nessas coisas. Mas era tão difícil para eu lembrar coisas boas. Mas coisas ruins com a minha mãe, tinha demais. Era muito fácil lembrar. Por que eu ter feito aquilo com a minha mãe? Por que eu não fiz aquilo? Mas, realmente, alguma coisa que eu agradei minha mãe, era pouquíssimo mesmo. Se a gente pensa isso, uma comparação, né, para Deus, se a gente vê, realmente a gente pode falar diante de Deus, eu vivi bem mesmo. Com essa vida que Deus me olha, não, você foi ótimo. Você viveu sua vida. Irmãos, qual é o valor da vida? Você sabe o valor da vida? O Rubem é meu amigo, Rubem. Quanto vale sua vida? Quanto você quer? Eu pago. Fala um preço. Quanto vale sua vida? 100 reais? Acho que vale um pouco mais, né? Ele disse que sim. 1.000 reais? Vale mais? Ele disse que vale mais. 10 mil reais? Vale menos? Vale mais? Diz que vale mais. 100 mil reais? Vale mais? Tá bom, alguém compra a vida dele com 100 mil reais? Levanta a mão. Eu pago a vida dele 100 mil reais. Levanta a mão. Ninguém. Desculpe, não briga com sua esposa. Nem sua esposa levantou. Claro, nossa vida vale muito mais do que isso. Vale muito mais do que isso. Mas ninguém compra uma vida. Vida não se vende, não se compra. Por quê? Repita comigo. Vida vale a vida. Repita comigo. Preço da vida é vida. Vida também tem preço. Mas vida só você pode pagar com a vida. Você quer comprar uma vida, então você tem que pagar com a sua vida. Você quer salvar, você quer ajudar uma vida, então você tem que sacrificar sua vida. Você quer amar alguém, então você tem que tomar a decisão de deixar de amar muitas coisas. O que significa que você ama uma mulher? Você diz que eu amo esse rapaz, eu amo meu marido, eu amo minha esposa. Não importa o que aconteceu, mas agora mesmo. Quando você fala, eu amo esta mulher, significa o quê? Eu deixo de amar outras mulheres. Amém? Não é, pessoal. Eu amo você, mas eu amo outras também. É assim? Quando você falar que você tomou decisão, quando você fez uma escolha, significa que você deixou muitas coisas. Senão, não é verdadeiro compromisso. A vida vale a vida, irmãos. Por isso nossa vida sofre. Quando a gente pensa em alguém que você tratou mal, alguém que você ofendeu, ou você mesmo ofendida, humilhada, porque a gente não esquece isso facilmente. Porque vida vale a vida. Se você quer realmente recuperar a sua vida, você tem que viver outra vez toda essa vida. Já imaginou? Porque vida vale a vida. Por isso que esse salmista nos desafia hoje. Quanto tempo você vai viver? Ele fala, se realmente você tem muito tempo, pode ser 70, 80, versículo 10. Vamos lá? Vamos ler todos juntos, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, 80 neste caso. O melhor deles é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
tempo voa, pessoal. Você sente essa palavra? Como eu queria viver. Quando eu era jovem, eu falava assim, eu quero viver até 60 anos, seria bom. Quando estava aproximando 45, eu quero viver até 70. Quando fica 50, eu quero 80. Mas a gente fala, mas não assim, fraqueza, né? Saudável. Irmãos, o tempo passa rápido. E esse tempo é muito precioso. Por isso, versículo 11, fala assim, né? Quem conhece o poder da tua ira, isso significa que diante de Deus, viva uma vida com a excelência, maximize a sua vida. Cada tempo que você passa, você tem que falar assim, esse foi o melhor da minha vida, você tem que falar. Sabe uma coisa, esse momento é o melhor momento da sua vida, porque você está vivo. Sim, deixa um pouco suas preocupações amanhã, porque ainda não chegou. Eu não estou falando praga para vocês de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Já imaginou? Algum de nós pode morrer hoje à noite. É ou não é? Não gostou, né? Claro que nem eu queria ser dessa pessoa. Mas de manhã a gente estava cultuando uma irmã, tinha que sair. Porque seu tio faleceu. Porque eu ouvi anteontem que ele estava internado. E os nossos membros, né, que são sobrinhos, que eles viajaram em Mato Grosso para ver ele no hospital. Chegou lá, mas ele acaba falecendo. A vida é assim, pessoal. A gente não dá para ver o que vai acontecer daqui a nem uma hora, não, nem um minuto a gente não sabe o que vai acontecer. E ninguém pode falar boca cheia, não, eu vou viver até tanto tempo. Ninguém. Por isso, salmista fala, versículo 12. Vamos ter todo mundo junto? Ensina nós a contar os nossos dias, para que alcancemos coração. Amém. Irmãos, sabe o que significa? Você sabe contar sua vida, seu tempo. Se Deus me permitir esse tempo, como você viveria? Como você amaria? Não, eu tratei bem minha esposa, meu marido, não. E também tem outra parte, você sente culpado, mas não, agora. Conta o tempo, quanto tempo você pode abraçar sua esposa? Quantas vezes você pode abraçar seu marido? Quantas vezes realmente você pode abraçar seus filhos? Quantas vezes que resta mesmo na sua vida você dizer para seu pai, pai, eu te amo. Quantas vezes você pode falar? Ninguém sabe. Ninguém. A gente tem que aprender a contar o tempo da vida de cada um. Isso é sabedoria. Irmãos, continuando a palavra de Deus, para a gente encerrar, versículo 13 a 17, que essa é a parte final. Versículo 13, volta a ti, Senhor, até quando tem compaixão dos teus servos. Sabe uma coisa? Tem Deus. Por que eu falo Deus? O homem tem eternidade. Nós sabemos muito bem que o homem não pode ser eternidade. Mas o homem ama. Você ama o quê? Você quer um amor relâmpago ou um amor eterno? Você gosta de que... acho que você é casal, né? Já imaginou? Que ela fala para você, eu te amo, só por um momento, tá? Fala assim? Aí você, obrigado, eu também vou te amar um tempinho só. A gente fala assim? Não. A gente fala assim, eu te amo, te amarei sempre. Né? Mesmo que a gente sabendo que toda é besteira, mas sim, eu também, eternamente, até a morte. Que morte o quê? Se morreu, acabou, pessoal. Porque tudo isso, o homem tem eternidade. Quem é eterno no meio de nós aqui? Quem é? Esse eterno chama Deus. Deus. Por isso a gente tem esse sentimento. Sabia que a gente é parecido muito com Deus? A Bíblia fala que nós somos imagem de Deus. Primeira vez que eu ouvi que nós somos imagem de Deus,
Aquele dia que eu ouvi essa palavra, eu fui direto para casa. Entrei no banheiro, porque lá tem um espelho bom, né? Estava olhando, será que Deus parece como eu? Quando a gente fala que a gente parece como Deus, imagem de Deus, não é esse rosto, não. Porque Deus tem pensamento eterno. Deus é criador, criatividade. Que a gente tem criatividade. Você não viu criatividade de pessoa adorar? Criatividade. E pessoa, Deus renova. A gente quer recomeçar as coisas. Não é assim? Quando você escreve uma carta, agora é mensagem, né? No momento você quer deletar tudo, não é assim? Quer escrever tudo de novo. Quem que faz esse Deus que renova a cada manhã? Esse caráter que a gente tem. Animal não tem. Vocês conhecem a abelha coreana? Eu estou falando da abelha. Conhece a abelha que produz mel? Não conhece a abelha. Quem que viu a abelha coreana? Quem viu a abelha japonesa? Hã? Não viu? A abelha americana? Não precisa ver, não. Toda abelha é igual. A abelha coreana, a abelha japonesa, a abelha chinesa, a abelha brasileira, a abelha americana, só sabe fazer o quê? Você viu? Ah, não, a abelha chinesa é diferente. Acho que eles fazem pão de mel. Não, pessoal, sou mel. Concorda comigo, pessoal? Não concorda? A abelha chinesa faz pão de mel, então, tá bom. Não, toda abelha é igual. Conhece aquele, como que galo canta? Você viu galo japonês cantando? Você viu galo americano, galo francês cantando? Não precisa ver, porque galo brasileiro, tudo igual. Galo francês canta assim, como a gente fala, né? Chanson, né? Aquele galo, canta assim. Mas homens não. Homens têm sua criatividade. Homens querem recomeçar. Homem tem coração, mesmo que a gente termina. Tempo limitado, quer viver para sempre. Todas as coisas que você possui, que dura mais que a própria sua vida. Por que o homem faz isso? Porque o homem tem semelhança a Deus. Por isso a gente tem que buscar Deus. Se você buscar Deus, você começa a se identificar quem você é. Mas se você olha com outra pessoa, você acaba entrando em complexidade, inferioridade ou superioridade por causa da comparação. Porque você olha, porque eu não tenho o que ele tem? Porque ele faz isso e eu não sei fazer? Você acaba tendo essa comparação. Mas nossa comparação tem que ser sepultada diante de Deus, porque você é única. Você é único. Você já viu? Eu fico feliz da vida. Pastor Co, meu nome é Co, né? Co. Eu sou o único, né? Já imaginou outro pastor igual eu? Hã? Acho que ninguém aguenta. Já um é demais, imagina, né? 2. Cada sua vida é especial. Você tem que aprender a prioridade da sua vida. Você tem que aprender a amar a sua vida. Você tem que dar valor para a sua vida. Assim que você pode amar alguém verdadeiramente. Se você não ama, se você não reconhece, se você não se identificou realmente quem você é, você não pode amar alguém. Você não pode valorizar outra vida. Você nem conhece quem você é. Mas como você reconhecer quem você é, comparando com outra vida? Porque essa vida é diferente de mim. Se eu posso aprender com ele coisas boas, mas eu sou eu, ele é ele. Se ele pode me ensinar, aí eles vão cantar, tá? Eles cantam bem. Eu posso aprender, cantar, não é assim? Mas eu não vou ter voz como ele, porque minha voz é assim. Como que você vai se identificar, Rubens? Comigo?
Não, você é mais careca do que eu. Ele vai aprender como pentear comigo? Sabe como que eu penteo? Penteo assim, seca. Eu lavo, porque estou ralado, né? Então, faz assim, secador, levanta. Eu levanto assim, ó. Depois eu arrumo, passa gel, depois passa água assim. Você vai aprender comigo como pentear? Você nem tem. Nada de gozação, pessoal. Você é você. Eu sou. Como que você vai se identificar? É nada mais diante de Deus. Ainda bem que esse Deus é invisível. Você diz que você viu Deus, não é Deus. Alguém fez Deus, isso não é Deus. Deus não é criatura. Deus não é um amuleto. Deus não pode fazer. Se o homem fez Deus, então afinal de contas, quem é Deus? Homem é Deus, então. Homem é pai de Deus? Então seria o homem é criador de Deus? O que o homem fala que esse é Deus? Esse que realmente é que a gente adora? Mas se você olha, quem que fez isso? Se o homem fez, pessoal, tudo isso é uma picareta. Não é Deus. Deus não pode ser fabricado por homem. Aprenda isso. Por isso se chama o quê? Deus. Deus não pode ser fabricado pelo homem. De jeito nenhum. Deus é invisível. Terminando com últimas palavras aqui. Versículo 14. Está escrito: sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilo, nos alegramos todos os nossos dias. Nós temos 7 dias numa semana, certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é assim? Amanhã é que dia que é amanhã? Amanhã é segunda. Por que segunda amanhã? Porque o dia? Não. Tá vendo? A gente é muito acostumado. Amanhã é o quê? Porque depois da amanhã é terça. Porque outro dia é quarta. Amanhã é segunda. Sabe por quê? Hoje é primeira. Hoje é primeira-feira. Entendeu, pessoal? Você não vai contar 1, 2, 3. Tem que contar assim. Você não conta 2, 3. Você não conta assim. Amanhã é segunda-feira, porque hoje é primeira-feira, pessoal. Semana começa com domingo, mas o mundo nos ensina o quê? Você trabalha, descansa. Então pensar que hoje é o último dia, pessoal. Não, pessoal. Hoje é primeiro dia. Hoje é primeira-feira. Qual é um homem decente na primeira-feira? Olha a sua vida diante de Deus. Eu vou viver amanhã diante a minha vida. Alguns de nós vão sofrer amanhã. Pagar conta, desempregado, dívida, luta, ganho, lucro. Cada um tem sua história. Mas sua história é bela, boa. Ah, mas pastor, eu estou chorando. Sim, até suas lágrimas são preciosas. Por quê? Porque você chora. Por quê? Você está vivo. Mortos não choram. Ah, você está bravo. Ela está brava hoje. Ainda bem que está viva. Mortas não fica irada. Irmãos, na nossa vida sempre tem problema. Repita comigo. Eu gosto problemas. Por quê? Porque eu estou vivo. Mortos não tem problema não. Quando eu tenho raiva, sabe onde eu vou? Eu vou para o cemitério. Onde cemitério que meu irmão morreu, minha mãe, cemitério. Desculpe, eu respeito todas as pessoas. Tipo, cemitério é muitas placas, né? Você tenta andar sem querer, você pisa quem? Aquela grama que pessoa, né, já digo, né, que está lá, sem querer, a gente pisa ou não pisa, pessoal?
Aí a pessoa reclama, por que você está me pisando aí, ó? Fala assim? Você está pisando na minha cabeça aí, ó. Você está me pisando na minha barriga. É assim? Você pode pisar, ninguém reclama, porque mortos não reclamam. Se não tem problema na sua vida, então vai para o cemitério. Lá não tem problema. Mas a gente tem vida, tem problema. Do problema tem 2 tipos de problema. Quantos tipos de problema? 2. Repita comigo. Temos 2 tipos de problema. Problema difícil, problema fácil. Por que chama problema difícil? Difícil de resolver. Por que chama problema fácil? Fácil de resolver. Se é problema, todo problema é uma solução. Se um problema que não tem solução, não é problema. Mesma coisa que é questão, quando a gente faz a prova, uma questão que não tem resposta, não é pergunta correta, não é assim? Todo problema tem sua resposta. Sim ou não, pessoal? Só que problema difícil e problema fácil. Problema fácil é fácil de resolver. Problema difícil é difícil de resolver. Outras palavras, problema fácil é você resolve na hora. Problema difícil você tem que gastar tempo. Você quer resolver problema difícil rapidamente, vai ter pepino. Problema difícil leva tempo, pessoal. Você tem que refletir, mas tem solução. Mas problema fácil você tem que resolver logo. Não deixa acumulado problemas fáceis. Vai atrapalhar você. Resolva logo. Irmãos, você tem que viver sua vida. Porque hoje é primeiro dia, primeira-feira. Amanhã é segunda. Mas a gente viveu sem pensar. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Sábado, agora descansar. Domingo para descansar. Não. Domingo, já imaginou? É primeiro dia. Eu acho vocês são muito bacanas. Eu respeito você. Aqui tem um grupo do irmão Sérgio que joga beisebol. Primeiro dia eles fazem o quê? Vamos jogar beisebol. Gente fina. Bom, a gente cuida bem do nosso corpo físico, amizade. Isso é outro nível, né? Porque amanhã a gente começa a trabalhar. Segunda-feira. Viva a sua vida. Porque você conheceu esse Deus. Nosso ponto referencial da vida é somente Deus. Lembra bem, o que o homem fabricou, isso não pode ser chamado Deus. Deus é invisível, ainda bem. Ninguém pode construir Deus. Versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligidos. Por tantos anos quanto suportamos as adversidades. Eu gosto dessa palavra. Alegra-nos nos tantos dias quantos nos tens afligido. Se você sofreu 5 anos, então você vai ficar feliz 5 anos. Eu não quero sofrer. Você sofreu só uma semana, então você vai ficar só uma semana feliz na sua vida toda. Porque eu amo o problema. Às vezes eu respeito o sofrimento. Quantos dias que eu sofri? Esses anos, décadas. Que eu vou regozijar décadas na minha vida. Então vale a pena, né? Ter sofrido muito tempo. Isso que você vai ficar feliz da vida. A palavra de Deus nos ensina a ver quem somos nós. Essa palavra é séria, porque um homem que se chama Moisés, que ele nasceu como judeu, ia morrer. Mas ele foi criado pela princesa, se tornou príncipe, viveu durante 40 anos, príncipe do Egito, e um dia para o outro ele é foragido, assassinado, e agora ele vive 40 anos na outra terra, sob custo da sua esposa. Depois de 40 anos ele vive num deserto. Esse homem tem experiência, esse homem que está falando, um homem que possuía tudo, como príncipe, né? E o homem que desceu lá embaixo, o homem que foi perseguido, o homem que foi foragido,
Homem que tinha que levar toda a sua família, mais 2 milhões de povo judeus, num deserto durante, não é 4 dias, nem é 4 anos, não, é 40 anos. Esse homem falou, Senhor, faz-me alegrar, tanto quantos dias que eu sofri, todo esse tempo será contado, para eu ser feliz da vida, Senhor. Versículo 16 e 17, para encerrar. Aos teus servos apareça as tuas obras, e a seus filhos e a tua glória, seja sobre nós graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que está falando? Você vive a sua vida com problema difícil ou fácil. Sua identidade só. Sabe o que é a mulher mais linda da face da terra? Eu vou perguntar para o marido aí, ó, pelo menos. Quem é a mulher mais linda da face da terra? Hã? Vai apanhar o dia à noite. Os maridos respondam: quem é a mulher mais linda da face da terra? Fala assim, minha esposa. E ainda você tem que chorar de alegria. Quando eu era criança, pensava como criança, falava como criança. Quando eu era jovem, pensava como jovem, falava como jovem. Quando eu cresci, adulto, eu comecei a pensar como adulto. Quando eu era jovem, gostava de menina bonitinha. Quando eu era jovem, gostava de menina sexy. Mas eu comecei a ter idade, eu aprendi que a esposa é eterna amiga. Então eu vou fazer outra pergunta. Responda, esposas. Quem é o homem mais lindo da sua vida? Ah, se eu fosse você, mulher, e já beijava, não, aqui é a igreja, né? Não, pelo menos na mão dele, segurava assim, né? Aí que a gente ora para Deus, roga o quê? Senhor, coração eu tenho, mas meu redor tem muitas tentações. Realmente eu quero amar este homem, eu quero amar esta mulher. Mas sem querer eu vejo essas comparações, eu vejo essas coisas ciladas. Me ajude, Senhor. Irmãos, por isso que nós colocamos primeiro dia nossa vida na mão de Deus. Porque o mundo é caótico. Quando um fala assim parece certo, o outro fala assim parece errado. A gente está muito confuso. Por isso a gente tem que ficar diante de Deus só. Que bom que vocês vieram hoje à noite aqui. Para mim hoje, essa chuva foi muito emocionante, né? Um instante, alguns segundos. Aí eu falei assim, eu estava orando ainda para Deus. Eu sou pastor, pessoal. Deus, por que chove hoje? O senhor não sabe que hoje tem noite de água viva? Senhor, que é isso? Pode ter chovido o dia todo, mas agora tem que parar. Aí eu ouvi gargalhada. De Deus. Eu estava sentindo, né, como se fosse assim. Você ainda não aprendeu. Aí logo eu arrependi. Claro, Senhor. Deve ter alguém com chuva, sem chuva. Deve ter alguém, sim. Porque eu pensei as coisas como o mundo sempre me ensinou. Por isso a gente, pelo menos uma vez por semana, a gente deixa todas as coisas do mundo. Vem aqui. Ouve estas palavras, milênios, senão essa palavra, a Bíblia é mentira, mas milhões, bilhões de pessoas, anos, 1.000, 2.000 anos, a pessoa lê, se consola, se identifica. Então, irmãos,
Essa é bela. Qual é então? Eu vou perguntar que realmente vocês se entenderam para a gente encerrar. Se você não acerta, eu tenho que começar tudo de novo, tá? Então, espero que vocês acertem. Qual é a estação mais bela da sua vida? Não importa inverno, primavera, outono, é agora mesmo. Se alguém de nós está no inverno, agradeça, porque inverno, depois do inverno vem o quê? Primavera. Quando eu era estudante, eu gostava segunda-feira. E meus amigos reclamavam, hoje é segunda-feira, tem que estudar, tem que ir na escola. Eu falei, fiquei feliz da vida. Meus amigos, rapaz, por que você gosta de segunda-feira? Sabe por quê? Hoje, essa segunda-feira é mais longe da outra segunda-feira, por isso eu gosto. Irmãos, se você está no inverno, primavera vai chegar. Você está na primavera, não se preocupe, vai vir verão. Se verão, vai chegar o quê? Outono cheio de colheita. E vai chegar inverno. Até inverno é algo aconchegante, não é assim? Mesmo que você está de longe de alguém, como está frio, você tem que aproximar. Então não importa onde está, que estação que você se mergulhou, mas a estação mais bela da sua vida é agora que você está passando. Irmãos, Deus abençoe suas vidas. Depois desse culto, a gente preparou um pequeno jantar, mas nos coração, tá? Vocês vão saborear hoje esse jantar, melhor jantar do dia. Certo? Eu falei certo, né? Melhor jantar, tá? De dia 21 de maio de 2017, na igreja Água Viva. Já imaginou? Você jantaria numa igreja? Ainda alguém pagou tudo isso por vocês. Não precisa pagar. Nem precisa dar caixinha, tá? A gente não aceita, porque alguém já pagou tudo. Se alguém receber caixinha, vai ser mandado embora. Então, não persiste nada, tá? Sou de prua. Porque nosso coração. Porque uma vez alguém também pagou essa conta por mim, por nós. Vamos orar? Feche os olhos. Eu gostaria de abençoar suas vidas.